Olá a todos, meu nome é Edmilson Nazareno Brito, eu sou mestre em Gestão Ambiental e Sustentabilidade pela Uninove de São Paulo. Sou também professor de escola pública da Rede de Ensino de São Paulo. Eu vim aqui falar um pouquinho sobre a importância dos parques urbanos para o cumprimento da ODS número 11. Então, para entender um pouquinho melhor o que são as ODS, eu preparei aqui alguns slides sobre de onde elas surgiram e quais são elas. Então, primeiramente, a gente falando sobre as ODS, primeiro é preciso falar o que é uma cidade sustentável, né? Então, cada cidade pode adotar um critério, o país pode adotar um critério, ou tem indicadores que tornam a cidade mais ou menos sustentável, mas, a grosso modo, uma cidade sustentável seria aquela que tem seu crescimento, tem seu desenvolvimento, traz o bem-estar para a sua população e não agride o meio ambiente. Então, por falar em sustentabilidade, a gente tem aqui a ODS, as ODS, né? Então, como surgiram as ODS? Então, em 2015, em uma reunião com vários dirigentes de vários países do mundo, eles, reunidos em 2015, traçaram os objetivos para os próximos 15 anos, diante da emergência que tem a questão ambiental. E aí definiram 17 ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Olha, esses objetivos vão desde a erradicação da pobreza, a igualdade de gênero, até questões como ação contra o aquecimento global. Aqui eu vou me referir, a número 11, ela fala sobre a questão das cidades. Então, tornar as cidades dos assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. Veja bem, nos próximos anos, cerca de 2/3 da população mundial irá morar em um grande centro. Olha, 2/3 quer dizer que de cada 3 habitantes da Terra, 2 morarão em cidades. Então, será o principal ambiente em que a população mundial irá residir. E como conseguir esse objetivo? Seja uma cidade sustentável, inclusive e segura. Para falar um pouquinho disso, eu trouxe um pequeno vídeo que eu retirei justamente do site da ONU, das ODS, né? E justamente da ODS número 11. Então, vamos ver um pouquinho o que ela fala sobre a sustentabilidade e as cidades. Building trust was the most important bridge that helped me do what I do today. Because of the Civil War, I was confined into an environment where there was pretty much no nature around except going to the beaches on the weekends with my father, which is what triggered my interest for nature. So wilderness was a foreign concept to me until I actually went on an expedition for National Geographic in 2015. So that was the first time I even knew what the Okavango Basin was. And then from then on, it just became my home. Then I started working with the communities in the highlands of Angola, and I understood the fundamental importance they have in the protection of the whole system, because usually we dissociate humans from the natural environment, and the idea is to bring them closer together again. My first contact with the Luchazi people in the Eastern Angolan highlands was actually quite funny. We saw a few people running away from us because they thought we were ghosts, because they hadn't seen people so light as we were. It is so remote and their history is so unique that working with them would require a very different approach to conservation. The elders have mythical stories of creatures that protect the rivers, that protect the forests. Because of the Civil War, the tradition of passing on these important stories was lost. So one thing that I do is trying to bridge that gap. The more I got to interact with the communities, the more I got to understand how deeply connected to their environment they are. And I came to the realization that without empowering them to understand their importance, it was not possible to reach any sort of conservation results. So that's when I started shifting my interest from natural science to a more social relations conservation approach,
where communities have access to all of the research and together we can make decisions to protect that place with them having economical benefits for it. My vision for the Luchazi people is that they'll have a voice and they won't be afraid to use them. We are part of the planet, so all plants need to consider everything, the whole environment as one. If we do not do our part, Earth will not last. And if Earth doesn't last, we don't last. Let's all be the future. Let's all protect the wild. Bom, eu achei esse vídeo interessante compartilhar com todos, porque mostra assim a educadora, pesquisadora, no entendimento que só a questão ambiental ela não dá conta de criar um ambiente sustentável. Então ela fala, eu precisei ver a questão econômica, eu preciso ver a questão social para entender. O vídeo ele mostra mais um ambiente muito natural, uma grande reserva, que é um pouquinho diferente dos parques urbanos. Os parques urbanos, eles são pequenos resquícios, né, do ambiente natural que vão estar dentro das cidades. Mas para continuar a especificar um pouquinho melhor sobre a ODS, essas ODS ela tem metas também. São mais de 160 metas que tem. Cada ODS tem as suas metas. Então, por exemplo, a ODS número 11 tem 7 metas. Eu peguei aqui 3 metas que falam de forma mais relacionada com a questão dos parques urbanos. Então, tem a número 13, que fala assim, aumentar a urbanização inclusiva e sustentável e as capacidades para planejamento de gestão de assentamentos humanos participativos, integrados e sustentáveis em todos os países. Bom, urbanização sustentável. Você vê que o ambiente natural é muito importante, né? Você vê que tem pesquisas como de Shizura, em 2003, apontavam que os habitantes acham importante os parques urbanos. Ele fez entrevistas em parques, depois quantificou isso em sua pesquisa e verificou que os frequentadores dos parques têm a sensação de bem-estar ao frequentar o parque. Ele tem a sensação de estar consigo mesmo, estar com a natureza, né? E dentro do parque eles fazem vários usos para aquilo. Então o parque passa a ter um sentimento importante para eles, né? Uma percepção positiva do parque. Ele verificou também que as pessoas se sentem livres dentro do parque, tem a sensação de estar livre, a sensação de estar com os outros, de estar integrado. Então, quer dizer, nessa pesquisa de Shizura, você verifica a importância dos parques para que a pessoa se sinta novamente num ambiente natural. A outra meta, fortalecer os espaços para proteger e salvaguardar o patrimônio cultural e natural do mundo. Olha, os parques urbanos, muitos deles são resquícios das antigas florestas que ocupavam a região. Então, eles acabam sendo, pela força da cidade que vai crescendo, eles vão acabando ficando isolados, mas guardam dentro de si um patrimônio natural muito importante, de fauna e flora. E muitos deles, devido a questões assim, paisagismo, acabam guardando dentro deles patrimônios culturais, esculturas e autores que foram lá, viram o ambiente, se sentiram bem e deixaram seu registro lá. Então, ele é importante como um patrimônio não só cultural, mas também natural. E essa última meta, proporcionar acesso universal a espaços públicos, seguros, inclusivos, acessíveis e verdes, particularmente para mulheres, crianças, pessoas idosas, pessoas com deficiências. Bom, os parques urbanos, como eu havia dito, são lugares que você tem um patrimônio cultural guardado, né, e um patrimônio natural também. As pessoas se sentem bem dentro dele, né? Então, você tem lá no parque uma retomada com o ambiente natural. Mesmo que sendo pequeno, na maioria das vezes sendo pequeno, você ter o contato com a natureza, que é tão importante, segundo a pesquisa, esse contato.
além de desenvolver, segundo as pesquisas, as pessoas que frequentam os parques, elas tomam consciência da importância do ambiente natural e para o bem-estar dela, né? Bom, mas como eu disse, às vezes os parques eles são pequenos resquícios, mas eles têm essa grande importância. Às vezes eles estão tomados por todos os lados da urbanização desenfreada, mas guardam dentro dele esse patrimônio cultural e ambiental muito importante. Bom, mas voltando um pouquinho às pesquisas, a gente viu algumas pesquisas apontam que pessoas que moram próximas aos parques e frequentam esses parques têm a sensação de bem-estar e saúde melhorada. Então, elas sentem um bem-estar físico maior do que pessoas que não frequentam ou moram longe de parques, né? Também, pesquisas apontam que, pelo processo de envelhecimento da população geral, né, que se tem mundialmente, as pessoas com mais idade, elas frequentam o parque e conseguem, com isso, melhorar sua saúde, porque lá você pode desenvolver atividades físicas, elas se sentem motivadas a isso, mas mais do que isso, elas conseguem fazer uma interação social, elas conseguem formar grupos de autoajuda, de troca de experiências, né? Até mesmo de práticas esportivas. Então, elas conseguem um envelhecimento melhor, né? Com mais saúde. Então, as pesquisas apontam isso, que os parques urbanos servem não só para a melhoria da saúde da população, como também para que haja uma interação social, que justamente vai de encontro ao objetivo, à meta de 7 da ODS 11, né? Que é tornar a cidade sustentável, resiliente, segura, né? E que ela seja inclusiva, principalmente para idosos, e para crianças e para mulheres. Então, os parques urbanos conseguem atingir essa meta, conseguem fazer que essa meta propicie que ela seja atingida, né? Então, mas mais do que isso, os parques urbanos, além dessa questão que eu falei, os parques urbanos, apesar de às vezes serem pequenos, como mostrei na figura, eles também servem para trazer serviços para a população, serviços que o pessoal chama de serviços ecossistêmicos. Alguns são bem notáveis, por exemplo, e reconhecidos pela população, conforme apontam pesquisas. Por exemplo, a questão de purificação do ar. Não há quem não vá ao parque e não fale, esse ambiente torna o ar mais puro. Isso quer dizer, eles sabem que aquelas árvores estão retirando o gás carbônico do ambiente e devolvendo oxigênio. A sensação de bem-estar físico, a sensação de reduzir a temperatura, todos sabem que o microclima é alterado em lugares verdes, né? Então, quer dizer, é um frescor melhor. Então, isso é reconhecido. Então, são serviços que são bem reconhecidos pela população. Outros não são tão reconhecidos, mas existem. Por exemplo, o verde, as plantas, conseguem melhorar o lençol freático, né? Consegue pegar a água e na infiltração do solo melhorar isso, os lençóis freáticos. Não é percebido, mas é um serviço que as áreas verdes, os parques urbanos prestam à população. Outros, por exemplo, econômicos. As pessoas que moram próximos a parques urbanos têm seus imóveis valorizados, porque são lugares agradáveis, que trazem bem-estar. Então, são outros serviços que os parques urbanos trazem que, às vezes, a população não sente, né? Então, os parques urbanos, vendo que a gente, 2/3 da população mundial vão estar vivendo nas cidades, os parques urbanos acabam tornando mais importantes, ganhando uma conotação muito importante para o atingimento da ODS número 11. Mas, como eu disse, aqui é muito rápido, né? Então, se alguém quiser aprofundar um pouquinho mais sobre a questão dos parques urbanos, eu preparei aqui uma bibliografia básica
Eu gostaria até de compartilhar com vocês. Ó, é básico mesmo, mas dessas vocês podem conseguir outras, né? Aí poder se aprofundar um pouquinho sobre essa importância dos parques públicos, tá? Obrigado pela atenção de vocês, obrigado pela oportunidade de conversar com vocês. Espero um dia poder encontrá-los pessoalmente, tá? Muito obrigado, até logo.